Pronto, já tá. E aí, pessoal, vamos lá então, né? Qualquer pergunta, como a gente disse, vocês podem ficar à vontade, certo? Podem ficar à vontade para intervir a qualquer momento, certo? Para perguntar. Agora, sempre daquela forma como a gente disse, né? Como a gente já meio que orientou, uma orientação prévia. O objetivo desse exercício é se ater unicamente ao texto, certo? Então, o exercício é a gente ler, reler e tentar buscar a ideia do que está dito no texto. Então, esse é o objetivo enquanto exercício. Bacana? Então, vou lá, vou abrir aqui. Pronto. Cadê? Deixa eu ver. O nosso objetivo é mais ou menos 1 hora, certo? De 3 às 4. Mas aí a gente vai vendo o que a gente consegue. O que a gente consegue produzir nesse tempo, né? Possa ser que seja um pouco mais. Sim, sim. Bacana? Pronto. Cadê? Deixa eu ver. Vocês só conseguem ver a minha tela, né? Só estão vendo a minha tela. Por enquanto não estão vendo nenhum compartilhamento, né? Sim, sim, sim. Pronto. Eu tenho que compartilhar. Pronto. Aí agora já vai aparecer. Eu estou compartilhando aqui com vocês o materialzinho. E aí, já conseguem ver? Agora sim dá pra ver. Pronto. Ótimo. Então vamos lá, né? Pronto, tá aí, né? Alguns de vocês já disseram que já deu uma pesquisada, né, sobre a filosofia de Spinoza, sobre o filósofo Spinoza, né? Então tá aí, o nome dele, né, Baruch de Spinoza. Ele era judeu, certo? O nome então é Baruch, judeu, né? Significa bento, certo? Bento, bendito, abençoado. Ele, o nome dele de nascença, os pais judeus, né? Toda a família dele de uma tradição judia. Então, o nome de batismo é Baruch de Spinoza. Mas ao longo da vida dele, ele muitas vezes preferia assinar Benedictus, em latim, né? Benedictus Spinoza, que significa Bento. Bento Spinoza. Então vamos lá. O objetivo do projeto, um projeto de filosofia, né, é a gente se ater, estudar, analisar a filosofia de Spinoza. Spinoza, como a gente disse, né, filósofo do século XVII, ele nasceu em 1632. E a principal obra, como o Pablo já mencionou, né, a principal obra dele é a Ética de Spinoza. Então, assim, meio que já para descontrair, eu deixei aqui nessa primeira página, né, meio que uma tela de descanso, para vocês verem mais ou menos como era Spinoza, né? Ele nasceu em 1632 e morreu muito novo, precocemente, muito novo, aos 44 anos, 45 anos, em 1677. Então, ele, quando morreu, tinha mais ou menos essa feição. Isso é uma reprodução, um retrato, não uma pintura, foi uma pintura. Ele mais ou menos como ele era. Então, vamos lá, né? A filosofia de Spinoza, principalmente a gente se atendo na obra dele, a principal obra, a Ética de Spinoza. Aí eu coloquei aqui para vocês um dos principais livros que a gente utiliza
Eu até mencionei, comentei certa vez com o Afonso, sobre os livros, a coleção Os Pensadores. Tá aí, vocês conseguem ver aqui assim embaixo, né? Ó, Os Pensadores. Então, isso é uma coleção de livros de vários filósofos ao longo da história e é uma coleção muito boa. Quem tiver oportunidade, essa daí é, em específico, o livro do Spinoza. Aí, nesse livro do Spinoza, tem algumas obras dele. Tem a Ética, tem o Tratado da Emenda do Intelecto, tem o Tratado Político e tem mais alguns. Aí veja que esse, na sua tela, né? À sua esquerda, esse daqui, capa branca, ele tem aí uma reprodução artística de Spinoza um pouquinho diferente, né? É uma das melhores. Ao longo, se eu não me engano, essa coleção, Os Pensadores, ela foi lançada na década de 70, finalzinho da década de 60, início da década de 70. E existem várias edições, reedições e várias reedições. Uma das melhores, uma das principais é esse de capa branca e esse de capa marrom. Tem também o da capa azul, o capa dura, né? É muito bom. Eu tenho esse daqui, em específico eu tenho esse daqui, da capa marrom. Tenho ele aqui, ó, não sei se dá para ver. É esse daí, né? Muito bom. As outras edições não são tão boas quanto essas duas, capa branca e capa marrom. Então vamos lá, né? Na abertura da obra de Spinoza, a Ética, na verdade, como o Pablo comentou, uma das principais obras de Spinoza, ela foi publicada só póstumamente, depois que Spinoza morreu. Então, Spinoza, em vida, ele preferiu, né, a escolha dele, se manter lá na aldeia com os camponeses e trabalhar todas as atividades que ele desenvolvia de maneira ética, de maneira ética. Eu já estou meio que aqui me utilizando aí do termo, meio que fazendo um paralelo e depois vocês vão entender o que significa. Mas só para vocês entenderem que a ética ele começou a escrever, foi um dos primeiros livros que ele começou a escrever ao longo da vida dele e ele nunca concluía, porque ele tinha muito cuidado, muita minúcia, muita precaução, muita cautela de analisar termo a termo, de analisar todas as ideias. E aí ele conseguiu concluir antes de morrer, alguns anos antes de morrer, ele concluiu, e ele deixou guardado. Ele disse: não vou publicar, deixou engavetado. Assim que ele morreu, aí os alunos dele, os discípulos dele, os conhecidos, mais chegados, mais íntimos, amigos dele, se reuniram e disseram: não, vamos agora publicar toda a obra do mestre. Aí encontraram a principal, a Ética, né, e publicaram. Então, a Ética foi uma publicação de Spinoza póstumamente. Então tá aí, né? O título da obra, como já mencionamos, né, é Ética. Ética, e o subtítulo é Demonstrada à maneira dos geômetras. Ética demonstrada à maneira dos geômetras. Então, só no subtítulo aí já fica a ideia de que vai ter, para os amantes da matemática, né? Vai ter alguma coisa aí para se divertir. E os que preferem a filosofia, que se atenham mais à filosofia. Ou seja, então a gente tem conteúdo suficiente para satisfazer aos filósofos, aos amantes da filosofia e aos matemáticos. Bacana? Então dá para a gente trabalhar bastante conteúdo. A gente vai ver, gente, ao longo da obra Ética, que existem 5 partes. 5 partes. A Ética, ela é dividida em 5 partes, como se fossem 5 capítulos, né? Você abre um livro, tem lá o livro e tem os capítulos. Pois bem, a Ética é mais ou menos assim, ela é dividida em partes. Aí tem a parte 1 da Ética, parte 2, 3, 4 e 5 é a última parte. Então tá aí, a primeira parte, a parte 1 da Ética, o título da parte 1 é De Deus. De Deus, certo? Então, o título da parte 1 é De Deus. A tradução está aí, né, de Joaquim de Carvalho,
os comentários, notas, né? Então, vamos lá. Então, estejam sempre atentos, né, sobre a questão que eu já compartilhei com vocês, meio que antecipando, de que a partir de agora, a leitura, a gente vai começar a leitura, o objetivo é esse, o exercício de se ater única e exclusivamente à leitura, ao texto. Bacana? Então vamos lá ao texto. Tá aí. Como a gente disse, né, ética dividida em 5 partes. A primeira parte chamada de Deus. Então, todo o livro ele tem várias seções, certo? A gente já viu que é dividido em partes, tem 5 partes. Mas dentro de cada uma dessas partes tem as seções. A primeira seção aí é a seção das definições. Estão vendo aí no título, né? A seção das definições. E aí, logo em seguida, logo após o final das definições, vem os axiomas. Depois dos axiomas, eu compartilhei com vocês o textozinho bem resumido, que ia só até os axiomas. Eram as definições e os axiomas. Mas depois dos axiomas, vem as proposições. E aí tem várias outras seções, certo? Mas nesse primeiro momento, é interessante a gente ler parte a parte, né, seguindo numa sequência corrida, né, sem intervenção alguma, cada uma das seções. A primeira, as definições. Bacana. E aí, vocês já tiveram a oportunidade, eu compartilhei esse texto com vocês, vocês viram que as definições ao todo, elas são 8. 8 definições. Vocês conseguiram perceber? Então tem aí, né? Ó, Sim, sim. Perfeito, Pablo. Pablo é o que participa, né? Fiquem à vontade, não se acanhem, né? Fiquem à vontade. Essa é a última definição, definição 8. Logo depois da oitava, encerra. Aí vem os axiomas. Então, meio que agora, já como uma pergunta, eu dei a resposta de quantas definições existem, né? Na primeira parte da ética sobre Deus, de Deus, né? Que existem 8 definições. E os axiomas? Quantos axiomas existem? Algum de vocês viu? E aí, 7. Existem 7 axiomas, certo? 7 axiomas. Então, são 8 definições e 7 axiomas. Depois disso, bem para frente, a gente vai ver o porquê. Isso já era uma pergunta necessária de perguntar para o professor. Esse número, essa quantidade, por que 8? 8 em específico. Por que a quantidade de definições na primeira parte da ética sobre Deus existem exatamente 8 definições? Então, isso existe um porquê. Da mesma forma, os axiomas. Por que existem 7? Mas isso fica para depois. Então, vamos lá. Lendo, né, correntemente, seguidamente, né, sem intervenção alguma, na leitura. Mas as perguntas são necessárias. Então, fica aberta as perguntas. Bacana? Fiquem à vontade. Então, lá. Definição 1. Ética. A parte 1 da ética, a primeira parte da ética sobre Deus, de Deus, né? E iniciando essa primeira parte, o primeiro livro, as definições. Então, vamos lá. Definição 1. Primeira definição. O que diz a definição? A definição 1. O enunciado é: por causa de si, entendo aquilo cuja essência envolve a existência. Ou, por outras palavras, aquilo cuja natureza não pode ser concebida senão como existente. Pronto, essa é a definição 1. E aí? Já vou abrir as perguntas. Alguém entendeu alguma coisa sobre isso, sobre o enunciado? Fiquem à vontade, os convidados. Cadê? Perfeito. Professor, Miguel, fique à vontade, Miguel, parabéns. eu Não, acredito que Afonso se eu está falando. Fique à Não, sim, vontade, eu Afonso. acredito que se eu falar, porque a gente já viu essa definição antes, e eu acredito que se eu falar agora possa intervir nos pensamentos dos demais, né? Era isso que eu estava pensando também. Fale um pouquinho mais alto, só mais um pouquinho alto. Alô, tá dando para Pronto. escutar agora? Sim, sim. Acredito que se eu ou o Mainá a gente falar sobre a definição 1, possa intervir nos pensamentos dos demais. Exato, E a gente exato, estava Afonso. presente lá naquele dia. Perfeito.
Então, foi exatamente isso que Mainá concordou agora, né? Exato. Então, nesse primeiro momento, porque, como a gente disse, os mais antigos são o Afonso, que foi o primeiro grupo, né? E Mainá, que foi o segundo. Então, eles já participaram da leitura somente dessa definição. Então, vejam aí que a gente teve 2 ou foram 3 encontros e a gente ficou só nessa definição. Então, vamos deixar a vez aí, passar a vez de Afonso e Mainá e passar para o Pablo. Quem levantou a mão primeiro foi o Miguel. Foi Sim, o sim, Miguel ou sim. foi o Pablo? Foi o Miguel. Miguel. Então, primeiro Miguel, depois Pablo. E aí, Miguel? Fique à vontade. Boa tarde, professor. Boa Espero tarde. que meu Bacana. áudio não esteja muito alto, porque eu não tenho bem fone de ouvido. Mas está ótimo. Mas é certo, que bom. Confesso que de primeira eu não tinha entendido do que se tratava as definições, mas agora com essa explicação do senhor deu para entender de boa. Sobre a definição 1, eu acredito que que é possível fazer uma relação com aquele pensamento, aquela citação, penso, logo existo, certo? A natureza gira ao redor da existência, por isso que, como ele, perdão, dá para relacionar no caso da existência. Como dá para relacionar o pensamento com a existência, dá para relacionar a existência com o pensamento. Da mesma forma que dá para relacionar esse pensamento com a primeira definição. Perfeito, Miguel. Perfeito. Parabéns, como sempre, né? As Ah, participações. diferente Pablo. de Miguel, eu tenho um pensamento bem mais simples. Eu Sim, não, Pablo. eu, não, eu tinha me esquecido dessa parte do penso logo existo. Sim, Mas, de fato, faz muito sentido e tal, porque o que ele está querendo dizer é, se você está aqui, se você tem uma certa existência, você tem sua individualidade, coisa que todo ser humano tem até um certo ponto, e a gente vai se divergindo cada vez mais com o tempo, conforme o tempo vai passando. Então, logo você existe, pô. Logo, nada é irreal, né? Não é a inexistência. A gente tem algum significado, algum tipo de coisa. Pelo menos é o que eu consegui interpretar que ele disse. perfeito, Pablo. Perfeito. Boa participação também. Mais alguém? Eu já vou fazer logo uma intervenção para orientar vocês. Vejam só. Esse pensamento de Descartes, né? Eu lembro que eu falei isso ano passado, naquelas primeiras aulas. Aí a gente chegou a conversar que vai ser bem distinto, na verdade, o Certo, pensamento de Spinoza e o de Descartes. certo, certo. Perfeito, mas na ótima contribuição. O convidado, que é o Lucas, né? Você tem alguma contribuição, Lucas? Pode ficar à vontade. Eu estou perguntando você porque você é bem da exatas, né? E a exata, o pessoal costuma ser bem criterioso de maneira analítica. E aí? Boa tarde, primeiramente, Boa né? tarde, boa tarde. Eu acho Boa que, tarde. pelo que eu vi até agora, né, sobre ele, eu percebi, né, que a teoria dele é baseada na existência das coisas, né? Eu Certo, achei isso bem interessante, perfeito. mas é só isso que eu tenho para comentar. Pronto, muito bom, Lucas, muito bom. Agora vejam só, eu provoquei, né? Lancei aí o enunciado da definição 1, a primeira definição, mas eu deixei bem à vontade para participarem. Participou o Miguel, o Pablo e o Lucas agora, a Mainá também. Mas vejam, eu agora tenho que fazer uma intervenção imediata, porque é necessário. Porque eu quero verificar a tarefa, o exercíciozinho. Estão lembrados do exercício? Qual foi o exercício? A primeira fala, a primeira orientação sobre como estudar Spinoza, sobre como estudar a ética de Spinoza. Qual foi a primeira orientação do professor? A minha orientação, né? Foi qual? Se a... Você me complica que eu tô com sono. E aí, alguém? Fique à vontade, Paulo. Se ater, perfeito? Se ater única e exclusivamente ao texto. Perfeito. Aí vejam só. Aí o Miguel foi e levantou a questão sobre Descartes. Como Mainá foi e reforçou um pouco mais. Então veja, são outros filósofos, outras ideias, outra filosofia. Mas na formação de vocês, né, em leituras que vocês já estão tendo, sempre a gente tem a tendência de recorrer para o melhor entendimento. Assim, na verdade, é como funciona
o nosso entendimento, a nossa mente, para a gente poder entender as relações do mundo, as estruturas do mundo, os entes, as ideias, os conceitos e definições, sempre a gente recorre a algum conhecimento anterior, a algum conhecimento prévio, a alguma experiência prévia. Professor, por quê? Assim funciona a nossa mente. Em relação à questão cognitiva, né? Em relação à questão cognitiva, exatamente, o Afonso está falando ali, né, no chat, para a gente poder ter como um exemplo prático, pragmático. O que isso significa? É um novo objeto, é um novo conhecimento, é uma nova definição. Não conheço. Então, vou resgatar na minha mente, eu vou me utilizar dessa tarefa, a minha mente, de maneira inconsciente, intuitivamente, age assim. Ela busca, recorre a ideias anteriores, experiências anteriores, conceitos anteriores, para poder reformular esse novo conceito. Mas só que vocês nunca podem esquecer que a tarefa da leitura, e como a gente vai ler, é se ater unicamente ao texto. Então, parabéns que vocês já tenham leituras de Descartes, de Maquiavel, tá lá o Afonso, né? De vários outros filósofos, certo? Mas nesse primeiro momento, a cartilhazinha é como se fosse lá a tarefa na matemática, né? É estudar a tabuada. É se ater à tabuada. É tentar entender, professor, mas eu não tenho um conhecimento prévio do qual eu possa me ater para poder entender melhor, como um exemplo pragmático que o Afonso compartilhou aí. Pois bem, então se você só tem esse, se atenha a esse. E o que eu faço agora, professor? Qual é o passo seguinte? Então repita, repita, repita e repita indefinidamente até quanto necessário você precisar para poder entender. Entenderam isso? Então esse é o primeiro ponto. Então o aluno... Inclusive, Sim, diga lá, Pablo. professor, Perfeito. isso é uma coisa muito da filosofia e tudo mais. Os filósofos de qualquer era e tudo mais, eles nunca se continham na questão do pensamento. Por exemplo, Aristóteles, sei lá, 500 anos antes de Cristo e tudo mais. Ele acreditava, se eu não me engano, que tudo já existia e tudo mais, e que nada poderia surgir do nada. Então, ele tinha um pensamento, se eu não me engano, também sobre a questão dos 5 elementos, ou 4 elementos básicos. Por exemplo, a questão do fogo, do ar, da terra e tal. Então, tipo, quando o ser humano ele não tem a questão do conhecimento, a partir da criatividade, o que eu acredito, ele vai desenvolvendo a questão vai desenvolvendo na cabeça dele o que ele acha. E ele vai Pronto. expor esse pensamento. O Perfeito, filósofo ele Pablo. nunca está contente com uma resposta qualquer. Perfeito. Então é mais ou menos isso que o Pablo disse, certo? É pelo menos por enquanto, nesse primeiro momento, professor, tem muitas lacunas, tem muitas dúvidas, não estou entendendo. Mas que o exercício seja esse. A gente só tem isso, só tem o texto, só tem o enunciado dado. Dado o enunciado, a partir dele, vamos ver ao que a gente chega. Perfeito? Então, é mais ou menos o que o Pablo também compartilhou. Então, vamos lá. Mais uma vez, a gente vai fazer a leitura e vamos tentar praticar agora esse exercício. Bacana? Que não seja mais Descartes, que não seja mais Aristóteles, como o Pablo disse. Vá, diga lá, Afonso. O propósito, então, é trazer uma singularidade de pensamento ou um bom senso, um pensamento comum Pronto. a todos, ou uma Mais ou singularidade. menos isso. Exatamente, Afonso. Essa é a proposta. Seria o fundamento, como você falou, uma singularidade, né? Ou seja, é um fundamento. Ao longo dos encontros, a gente vai entender que, na verdade, a prática de Spinoza é conceber um sistema. Então, é como se ele estivesse construindo um castelo. Vocês vão entender depois, com um certo tempo, o que seria um sistema matemático,
no sistema físico, no sistema filosófico. Então é mais ou menos a noção de uma construção. E uma construção, mais ou menos como Afonso disse, de si mesma, certo? Eu não posso, para entender o que significa essa construção, recorrer a algo que não seja o que está dado no próprio sistema. Então, o sistema, por definição, ele tem que ser absolutamente fundamental. Fundamental no sentido de serem lançados os fundamentos, as ideias iniciais e, portanto, as definições e depois axiomas. Então vejam que o trabalho de Spinoza é conceber essa construção. Imaginem literalmente como uma estrutura física, um prédio que está sendo construído. E ele vai lançando no alicerce os seus fundamentos, para depois, no final, chegar à ideia de que qual é a proposta final dele? O que ele está lançando? Qual é a proposta de Spinoza? Essa obra dele é sobre o quê? Ele vai falar sobre o quê? Sobre a... E aí? Ética. Sobre a ética, Pablo. Parabéns. Então, somente no final é que você pode entender o que é a ética. Ah, agora eu entendo o que é a ética. Mas o que é a ética? Aí você percorre todo o processo, todo o procedimento do lançamento dos fundamentos na definição desse sistema, a partir das definições, a partir dos axiomas, para que fique bem fundamentado o que é a ética. Porque só lá no momento seguinte, final, você pode recorrer a um momento imediato anterior e antecessor. É como se fosse a ideia de uma contagem sucessiva. Eu chego no 3 depois do 2. E se eu quiser retornar, o imediato anterior ao 3 é o 2. E o imediato anterior ao 2 é o 1. E ali é o fundamento, a partir do qual eu vou, numa sucessiva sequência, chegando meio que como um resultado consequente dessa sucessão consecutiva. É mais ou menos isso. Então vamos lá. Entenderam agora o porquê de estar sendo enumerado um a um? Entenderam agora o porquê a necessidade de se ater unicamente ao texto e partir principalmente da primeira definição? Professor, então Diga é mais lá, ou menos Afonso. uma forma. Sim. Radija Então, concordou. Parabéns, Radija. Diga lá, Afonso. Sim. O propósito dessas ordens, das definições, axiomas, é mais ou menos uma fórmula matemática, não é? Para poder chegar ao fim. Exato. Exato. Porque vocês vejam, vocês, enquanto estudantes de filosofia, vocês veem na história da filosofia, como o Pablo muito bem falou aí, né? Os antigos lá na Grécia Antiga, Aristóteles, e depois os medievais, depois os modernos, como Descartes, Spinoza. Nessa época, na modernidade, né, os modernos, pós-Idade Média, pós-medievais, eles escreviam as suas obras fundamentados em cima de um código. E esse código era a matemática. A matemática eles chamavam de a nova norma de verdade. Então se atenham a essa expressão. O aluno analítico, ele ouve com papel e caneta. Olha a expressão chave. A palavra-chave é importantíssima. Nova norma de verdade. Nova norma de verdade. Então veja, que é como Afonso disse, é uma norma. São regras, meio que como uma fórmula da verdade. Ou seja, os modernos, eles acreditavam que somente a matemática é aquela ferramenta que vai me revelar a verdade. A verdade do quê? A verdade da natureza. A verdade dos fenômenos. A verdade Professor, do nosso entendimento. Diga lá, Afonso.
Então, isso tem uma interferência diretamente com Euclides, os filósofos modernos usaram como base toda a Perfeito, estrutura. perfeito, Afonso. Afonso foi um dos primeiros a participar no primeiro grupo que a gente chegou aí para Euclides. Mas veja, somente Spinoza pegou isso, certo? Foi lá em Euclides, porque Spinoza ele disse: não, peraí. Se nós aqui contemporâneos na verdade na época dele, né, lá no século XVII, os modernos lá, eles chegaram a concordar de que a matemática seria essa nova norma de verdade, que ela era a única ferramenta que poderia revelar a verdade da natureza, a verdade dos fenômenos, a verdade de como a mente humana funciona e que, portanto, qualquer comportamento humano, a sociedade em si, tudo seria explicado pela matemática. Spinoza vai e diz: pronto, eu vou buscar lá nos antigos e, mais em específico, na geometria, e não somente restrito a uma matemática. Poderia ser aritmética ou algébrica, enquanto Descartes. Mas ele foi buscar na geometria euclidiana. Aí isso já é para um momento bem posterior. Mas nesses minutos todos que a gente já está aqui, bem dizer, o encontro todo que a gente está reunido, vocês têm que entender o seguinte: a gente está meio que divergindo, certo? Mas que tenhamos, pelo menos, que essa divergência inicial que a gente está tendo nesse primeiro contato é necessária para que vocês entendam como é o exercício necessário de um estudioso de Spinoza. Se ater unicamente ao texto, se ater unicamente aos termos, o mais fundamental e elementar possível. Perfeito? Então, jamais Descartes, como disse o Miguel, mas a gente vai ver depois, e a Mainá. Jamais Aristóteles, como disse o Pablo, jamais Euclides, como disse o Afonso. Apenas o texto, perfeito? Então vamos lá a segunda vez. Vamos lá. Vou reler mais uma vez a primeira definição e ver se agora fica clarificado melhor, né, a ideia do que significa essa definição primeira, perfeito? Eu gostei quando o Miguel disse: professor, numa primeira leitura eu sozinho, individualmente, me ficaram muitas dúvidas, mas agora somente nessas falas do senhor, o senhor está precavendo a gente de qual deve ser a chave de leitura. Pronto, olha outra expressão chave. Chave de leitura é a maneira como eu devo ler determinado autor. Então, Miguel, ele compartilhou essa experiência. Professor, o senhor, já nessas suas falas, o senhor já meio que me antecipou uma chave de leitura de Spinoza. Então, vamos ver se a gente consegue fazer esse exercício. Vou abrir mais uma vez e vamos lá. Então, vou baixar aqui, né? Todo mundo vendo aí? Vamos lá. Ética, né? Ética demonstrada à maneira dos geômetras. Livro 1, a primeira parte. De Deus, sobre Deus. Então vamos lá. Primeira seção, definições. Definição 1, definição primeira. Por causa de si, entendo aquilo cuja essência envolve a existência. Ou por outras palavras, aquilo cuja natureza não pode ser concebida, senão como existente. Fim do enunciado da definição 1. Perfeito? Então vamos lá agora às questões. Primeiro, segunda vez perguntando, né? E já orientando vocês. Não peguem outro filósofo, não peguem outras ideias. Vamos tentar fazer uma análise criteriosa e restrita unicamente ao enunciado, ao que é dado. Então vamos lá. E aí, alguém entendeu a definição 1? Falaram sobre Descartes. Falaram sobre. Pablo falou ali sobre a sua ideia, do que ele pensa sobre a existência dos entes, né? Cada um tem lá a sua identidade, perfeito. Mas vamos analisar. Como é que seria a melhor análise para a gente entender a ideia exposta? Alguém me mostre aí não o que significa essa definição, mas eu quero que alguém me mostre agora uma melhor forma. Qual deverá ser o melhor método para se analisar
de maneira criteriosa e analítica, restrita unicamente ao texto. Como é que a gente poderia fazer essa análise a essa primeira definição? Alguma sugestão? Tranquilo. Analisar os termos principais. Perfeito, Mainá. Perfeito. Se alguém não dissesse, não teria problema algum, eu já ia dizer logo em seguida. É a gente fazer uma análise como uma sintaxe da nossa gramática. Perfeito? Como lá o professor da língua portuguesa, ele divide lá a sentença em termos menores, a expressão, em palavras, e vai fazer uma análise morfológica e depois uma análise sintaxe. Perfeito? Então, como Mainá bem disse, vamos analisar os termos, vamos analisar as palavras, vamos analisar as expressões, a ideia. Talvez só nessa análise, nesse método, nessa forma de análise, a gente possa entender. Entender o que, professor? O que significa? Não o que significa ainda. Entender o que é dito. Porque primeiro a gente tem que entender o que é dito. Para depois de entendido o que é dito, entender o que significa. Entender as aplicações, entender os exemplos práticos e pragmáticos, como o Afonso bem disse. Então vamos lá nessa análise morfológica, sintaxe, como se fosse uma gramática, né? Então vamos lá. Vocês percebem que essa primeira definição 1, ela tem quantas frases? Uma, eu acho. Perfeito, Pablo. Boa participação. Mais alguém? Eu vejo duas. Vejo duas frases, separadas pelo ponto e vírgula. Percebam. A primeira frase, ele diz: por causa de si, entendo aquilo cuja essência envolve a existência. Ponto. Acabou-se. Isso é a definição 1. Aí o que foi a segunda frase? A segunda frase, eu já ia explicar, mas eu vou deixar aberto para ver quem é que participa. O que seria a segunda frase? E aí? Miguel, fique à vontade, Miguel. Com licença, mas o senhor alegou que são duas frases, certo? Duas frases. Já Mas, identifiquei a primeira. Diga lá, Miguel. Continue. como o senhor disse, realmente, separado pelo ponto e vírgula, dá para fazer essa afirmação. Mas, posso estar errado, mas não seriam duas orações? Existe diferença? Certo, Miguel, perfeito. Mas veja, aí a gente já estaria bem mais voltado para uma análise criteriosa, gramaticalmente falando, né? Perfeito. Mas, independente desse formalismo, a gente perceber ali só a ideia em si, né? A ideia foi exposta e foi entendida enquanto uma frase, perfeito? Independente sendo frase ou oração, lá na questão definição gramatical, né? Perfeito, bacana, foi bem provocativo. Mas, tranquilo? Mas então vamos nos ater a essa questão. Frase ou oração, vamos aceitar que sejam frases. Identificaram que são as duas frases? A primeira frase é: por causa de si, entendo aquilo cuja essência envolve a existência. Perfeito. Professor, a mensagem foi transmitida, a ideia foi transmitida, eu ouvi a mensagem ou captei a ideia e a partir daí cabe a mim me virar para ver se eu consigo entender. Aí a segunda frase, depois do ponto e vírgula. Essa segunda frase, ela é usada por Spinoza como sendo o quê? Já diz ou por outras palavras, é como se Perfeito. fosse a mesma ideia, mas com um vocabulário talvez mais fácil de compreensão. Perfeito, Mainá. Ótima participação. Ou seja, a segunda frase, na verdade, ela é utilizada como uma explicação. É como que Spinoza tivesse diante ali de seus discípulos, de seus alunos, e ele apresenta em uma única sentença a definição, o enunciado da definição 1, da definição primeira. E aí, de maneira pragmática, metodológica, ele vai explicar de maneira mais simples, em outras palavras, como Mainá bem disse, tanto
bem é que está enunciado, né? Ele diz, por outras palavras, né? Ou seja, eu posso falar por outras palavras, mas mantendo a mesma ideia. Então vejam mais uma vez, o aluno criterioso e analítico, ele sempre de papel e caneta em mão. Ele vai escrever as duas frases, as duas sentenças. Primeira, por causa de si, entendo aquilo cuja essência envolve a existência. E a segunda, aquilo cuja natureza não pode ser concebida senão como existente. Pergunta. Já identificaram duas frases. Antes da gente ir para o que significa, para entender o que significa, vamos agora nos ater apenas à primeira frase. A primeira frase. Por causa de si, entendo aquilo cuja essência envolve a existência. Já visualizaram? Tem duas frases, duas sentenças, né? Aí agora, essa primeira sentença, ela está falando sobre o quê? É uma definição sobre o quê? Antes disso, quantos termos ou expressões, se for mais de um termo, né? Quantos termos ou expressões existe como sendo principais, como sendo termos, palavras-chave, expressões-chave aí nessa primeira sentença? Quantos? Na verdade, as duas explicações são só para o termo causa de si. Pronto. O Afonso identificou causa de si. Então, causa de si é uma expressão. Tem mais de um termo, né? Causa de si. Essa expressão é uma expressão-chave. Importantíssimo. Perfeito. Mas, além dessa expressão-chave, agora tem duas palavras-chave. Duas palavras-chave. Quais são? Geisa levantou a mão. Fique à vontade, Geisa. Sim? Cadê, Geisa? Pode falar. Você levantou a mão. E aí, o microfone? Será que é o microfone? Acho que deve ser um microfone. É, rapaz. Se quiser falar no... Como é o nome? No chat, digitar, para a gente poder... Ah, ela está digitando. E aí? Alguém leia o que ela digitou? Não estou acompanhando. Pronto, Geisa vai digitar. Perfeito, Geisa. Fique à vontade. E aí? Vou ver se eu acompanho. Pronto, Geisa citou ali. Parabéns, Geisa. Essa é a participação, essa é a contribuição, né? Essência e existência. Perfeito, Geisa. Então, ótimo. Exatamente isso. O Afonso falou sobre a causa de si e a Geisa complementou os dois termos, né? As duas palavras-chave, essência e existência. Perfeito. Então, veja só. Agora eu quero saber dessas três expressões, esses três termos, causa de si, essência e existência. O que é que essa definição mais se refere? Ela se refere mais ao quê? A essência, a existência ou a causa de si? Ao que essa definição 1 está se referindo? Na verdade, o que a definição 1 ela está definindo? A definição 1 é uma definição sobre o quê? Sobre essência, sobre existência ou sobre causa de si? Existência. Sobre existência, disse o Pablo. E aí, Mainá? Causa de si. Causa de si, disse a Mainá. E agora, está faltando só a essência. Alguém fala sobre o que é essência? Eu vou acrescentar, então, se alguém não quiser participar. Veja só. Percebam o seguinte, Mainá, ela foi e falou sobre a causa de si. Perfeito. Mas vamos deixar, no primeiro momento, a causa de si de lado. Porque ele diz o seguinte, por causa de si, entendo. Então vamos supor que a gente não saiba o que é causa de si, a gente não entenda o que é causa de si. Porque Spinoza está dizendo o que ele entende na mente dele, isso é na mente dele. Então é como se ele falasse, cadeira. Aí você vai e diz, não sei o que é cadeira, jamais vi o que é cadeira, nunca vi o que é cadeira, não tenho condições para eu entender o que é cadeira. Mas aí ele vai e continua. Ele diz, entendo
aquilo cuja essência envolve a existência. Então, para ele definir cadeira, ele deu 2 adjetivos, como se fosse 2 predicativos. Porque ele vai dizer, entendo que cadeira é aquilo para se sentar e descansar. Entenderam isso? Então ele vai dizer qual é a finalidade da cadeira. Ele vai dizer qual é a característica da cadeira. Ele vai dizer como é a cadeira, para você entender o que é cadeira. Entenderam isso? Então, Sim. Dá para compreender bastante. perfeito, Pablo. Vá lá, Miguel, fique à vontade. Deu para entender a explicação do senhor, mas de acordo então com esse pensamento, o que exatamente é sobre a definição 1? É sobre tudo? Pronto. Não, vamos por partes. Vamos com cautela, com prudência. Não é sobre tudo. Não tem esse termo aí. Seja analítico, específico e criterioso. Você poderia perguntar, é sobre causa de si, essência e existência? A resposta já foi dada. Eu dei a resposta. A resposta sobre essa pergunta fantástica de Miguel é o quê? A definição 1 é sobre o quê? Eu exemplifiquei com o quê? Eu exemplifiquei falando de uma caneta? Eu exemplifiquei falando de um sofá? Eu exemplifiquei falando sobre o quê? Sobre a cadeira. A cadeira. Perfeito, Pablo? Então, suponhamos em uma hipótese que não saibamos o que seja uma cadeira. Aí ele vai e diz, cadeira é aquilo, eu entendo como sendo aquilo que, aí eu vou e cito, características, qualidades, adjetivos, predicativos e por aí vai. Finalidade. Perfeito? Então, esse é a forma, essa é a forma como eu explico alguma coisa. E como Spinoza expôs aí a definição 1. Ele quis definir causa de si. Como foi que ele definiu? Ele disse o seguinte, eu entendo como sendo aquilo cuja essência envolve a existência. Perfeito. Então percebam, mais uma vez, falando agora a segunda vez, o que eu já tinha falado. Quando Mainá falou que a definição é sobre causa de si, vamos, num primeiro momento, esquecer, então, que seja causa de si. Vamos nos ater, como Geisa falou, unicamente a essência e existência. Vamos agora tentar entender o que é essência e existência. Olha lá, o Lucas ele está participando. Então, a existência... Cadê? E aí, alguém leia para mim, por favor, eu não consigo ver. Então, Então a essência é aquilo que define um ser existente, que é? Ele disse tudo isso, Pablo? Ou tu está acrescentando tuas palavras? Não. Ele disse tudo isso. Inclusive, ele colocou o quê? Cadê? Deixa eu ver. Então, a essência é aquilo que define um ser existente? Ah, Lucas, pronto. Você já fez a análise completa. Perfeito. Então, vamos aguardar. Entenderam a conclusão? Isso daí chama-se conclusão resultante. É um resultado. Assim como você coloca 2 mais 3 igual a 5. Espera um resultado. Então você relaciona entes, objetos, sejam matemáticos, físicos, químicos, o que seja, e na relação de quaisquer que sejam as operações entre esses entes, você espera uma conclusão como um resultado. Então o resultado seria uma terceira sentença, resultante das 2 anteriores, das 2 primeiras. Assim como eu enuncio 2 numa primeira parcela, mais 3 numa segunda parcela, é igual a 3 numa terceira parcela, como sendo uma terceira sentença do tipo conclusão resultante das 2 anteriores, das relações dessa determinada operação entre essas 2 anteriores. Então, Lucas, ele chegou a essa conclusão. Perfeito. Vamos guardar na gaveta e ver se realmente é essa conclusão. Perfeito? E aí, todo mundo agora está motivado aí, ansioso? Professor, quero ver a conclusão, quero ver a conclusão. E qual é a conclusão? Então, escrevam no papel e caneta de vocês a análise. A análise ficaria coerente se fosse dito o seguinte, ele diz, por causa de si, entendo aquilo
cuja essência envolve existência. Ele diz essência, veja lá, ou por outras palavras, vamos por uma segunda explicação, ver se a gente entende melhor. Aquilo cuja natureza não pode ser concebida, senão como existente. Então, vamos nos dar por satisfeitos que a gente já tenha exaurido toda a análise da primeira sentença, certo? A gente já esgotou a análise, já está saturado. Professor, vamos partir agora do ponto que a gente tenha entendido. Finalizamos, esgotamos absolutamente toda a análise. Vamos agora para a segunda. Então, na primeira ficou causa de si e ficou essência e existência. Esquecendo causa de si, vê só a ideia como tentativa de explicação, como predicativos, né? Predicados, de que seja aquilo cuja essência envolve a existência. Vamos agora para a segunda frase, ver se a gente entende melhor. Ou por outras palavras, aquilo cuja natureza não pode ser concebida senão como existente. Ou seja, essa segunda vocês conseguem ver a conclusão do Lucas? Ele vai dizer, ou por outras palavras, aquilo cuja natureza não pode ser concebida senão como existente. Ou seja, para que alguma coisa exista, é necessário o quê? Uma finalidade. Vamos lá, ao que está dito, né? Parabéns, Afonso. Ou por outras Uma palavras. individualidade, talvez? Como, Pablo? Uma individualidade, talvez? Olha lá, Afonso falou uma finalidade. Geisa falou essência, parabéns. Vamos pegar, parabéns, Geisa, mas vamos pegar sinônimos, porque essência já está dado. Afonso falou finalidade, certo, finalidade enquanto propósito, perfeito. A finalidade da cadeira, eu me sentar, perfeito. O Pablo falou, o que mesmo, Pablo? Individualidade. Individualidade, perfeito. Veja só, então vamos lá ao texto. Ou por outras palavras, aquilo cuja natureza não pode ser concebida, senão como existente. Ou seja, ele diz o seguinte, ele diz, não pode ser concebida. Se não pode ser concebida, o que significa isso? O que significa não ser concebida? Diga lá, Miguel. Que não pode ser concebido significa que não pode ser representado? E que não pode ser entendido, certo? Exemplo, eu chego para alguém e digo cadeira. Ninguém nunca viu cadeira. Não, você jamais vai conceber a ideia de cadeira, certo? Nesse primeiro momento. E outra, a cadeira em si ela não vai ser concebida, ela não vai existir, certo? Ou por outras palavras, aquilo cuja natureza não pode ser concebida. Então não é possível se conceber, senão como existente. Então existe uma necessidade. Qual é a necessidade? De existência. Viram isso? Então, na análise de vocês, aí no papelzinho, papel e caneta, escreva o seguinte. A essência, qual é a essência dessa coisa? O que é essa coisa? A essência é... Opa. Diga lá, Afonso. Professor, eu acho que a Geisa digitou no chat aqui. Acho que ela Geisa ia falar mais ou menos isso. Geisa colocou, foi no chat. Eu acredito que tenha sido a intenção dela. Eu não sei. Que já existe, perfeito. Ela falou que já... Pronto, perfeito. Que foi exatamente o que a gente chegou agora a dizer, não foi? Então, como necessidade, é a necessidade que exista, que tenha existência, certo? Que exista, que tenha existência. Vamos voltar ao texto. O Lucas colocou outra aí. Resistem todas essas contribuições, que é importantíssimo. Vamos lá, só para eu finalizar, para a gente não se estender. Então, veja só. Ele diz o seguinte, ou por outras palavras, aquilo cuja natureza... Então, é uma coisa que é a natureza dessa coisa. Pense o seguinte, a natureza da cadeira, ela servir para se sentar. Então, ela foi concebida, ela foi criada para que sirva a finalidade, como disse o Afonso, para que a gente se sente.
é um assento. Então, uma cadeira não pode ser concebida senão como existente. Então, essa coisa tem que ser existente. Olha lá. Então, anotem aí no papelzinho de vocês. É como se eu tivesse, vamos voltar para a primeira sentença. A essência, o que é essência? Essência é a necessidade de quê? Qual é a essência da cadeira? Me sentar. Sentar, de relaxar. Perfeito. Cansar. Agora, essa coisa aí da qual Spinoza está falando, qual é a essência dela? A essência dela, a natureza dela, é a necessidade de existência. Ou seja, a essência é a necessidade de existência. Porque percebam, eu tenho o seguinte, o que significa essência? Nas palavras de Spinoza, ele diz que é o quê? Aquilo cuja natureza não pode ser concebida. Então, essência seria isso. É algo interno que só existe porque é o que é. Entendem? Qual é a essência de uma caneta? Escrever. Qual é a essência de uma cadeira? Se sentar. Perfeito? Então, a essência dessa coisa que Spinoza está falando, a essência dela é o quê? É a necessidade de existência. E o que é isso que ele está falando? Por causa de si, entendo aquilo cuja essência envolve a existência. Então vamos finalizar. O que diz essa definição? Ele apresentou uma nova ideia, um novo conceito, e esse novo conceito é causa de si. Aí ele definiu o que é causa de si. Causa de si é aquilo cuja essência envolve a existência. Ou seja, é aquilo cuja necessidade é existência. Então precisa existir. Como se eu dissesse, caneta. O que é caneta? É aquilo cuja essência é escrever. Então eu dei a essência da caneta. Eu falei sobre a essência da caneta. Eu vou e digo, a cadeira. A cadeira é aquilo cuja essência serve para sentar. É servir para sentar. Ou seja, releiam agora, substituindo esses sinônimos, para ver como é que fica a definição 1. Como é que fica? Por causa de si, entendo aquilo cuja essência envolve a existência. Ou seja, por causa de si, o que é causa de si? É aquilo cuja essência é a necessidade de existência. Então, causa de si é algo, é alguma coisa, cuja essência dessa alguma coisa é a necessidade de existência. Percebam que ele fala sobre necessidade na segunda frase. Vocês percebem na segunda frase? Ele diz, ou por outras palavras, aquilo cuja natureza não pode ser concebida. Então, quando ele fala aquilo cuja natureza não pode ser concebida, isso é algo extremamente necessário. Quando ele diz, a natureza que não pode ser concebida senão como? Então é alguma coisa que tem extrema necessidade de ser. Essa é a existência. A existência é o quê? A existência. A existência é a necessidade de essência. O pensamento é muito longe, calma. E aí, cadê? O Lucas, ele digitou no... É porque eu não estou no chat, eu tenho que ir, voltar e voltar. Mas olha lá como é que o Lucas, ele enunciou. Ele disse o seguinte, mas por que ele não relaciona a essência e a... Não! Bacana, Lucas. Mas veja. Bacana. Eu ainda não tenho definição de natureza. Ainda não tenho a definição de natureza. Nessa definição 1, ele não fala sobre natureza. Ele está falando somente o que é existir. O que é existir? Certo? O que é ter a necessidade de existência? O que é algo que tem uma necessidade tão extrema de existir, que a essência dessa coisa é exatamente existir. Aí ele vai e diz, isso só pode ser causa de si. E aí? Perfeito? Então vamos lá. Eu gostei da fala de Pablo, que Pablo disse. Abriu o jogo e foi sincero. E disse, professor, eu ainda não estou bem claro as ideias. Está uma viagem total. Mas é exatamente isso. E a partir de agora é ficar recorrendo
a essa definição, para ver se entende. Porque o exercício, na verdade, pessoal, olha lá, existem 2 exercícios. Na hora que a gente começou a nossa reuniãozinha, a nossa reunião já está em 1h18. Eu vou finalizar agora o mais rápido possível. Na hora que a gente iniciou a nossa reunião, eu disse que o exercício seja, se ater unicamente é o que é dito. E vamos fazer uma leitura corrente, ininterrupta, sem parar em nenhum momento. Vejam que a gente não está fazendo isso, certo? Então a gente tem que ter em 2 momentos. Por isso que tem que ser uma leitura pessoal. Cada um tem que ler várias e várias vezes. E depois a gente tem que ter um encontro. Então esse encontro de hoje está sendo como se fosse um encontro zero. Um encontro que, na verdade, não é um encontro mesmo. A gente está só aqui lançando as ideias, antecipando mais ou menos como é que se lê, o exercício que deve se colocar para poder entender, para que vocês façam isso ao longo da semana. E só assim, depois de ter esse exercício ao longo da semana, o primeiro encontro vai começar realmente na semana seguinte. Porque o que é que eu quero que vocês façam? O exercício seja em 2 momentos. O primeiro momento é como a gente já disse, fazer uma leitura corrente, ininterrupta, sem parar em momento nenhum. E aí eu vou lendo primeira, segunda, terceira, sem parar, de maneira pausada, bem devagar, para ver o que eu entendo. Num segundo momento, eu leio e me atenho a cada definição, fazendo uma análise criteriosa. E depois faço isso para um terceiro momento. Aí eu vou repetindo 2, 3, 4, 5 vezes. E que as leituras sejam intercalando entre leituras correntes, sem parar, ininterrupta, e depois uma leitura se detendo em cada definição. Porque vejam só como é que fica. A gente começou o nosso exercício aqui de leitura, nessa 1h20, a leitura começou de maneira a se deter em cada definição. Agora vejam como é que vai ser diferente eu fazendo a leitura corrente. Olha só, prestem atenção. Se coloquem agora apenas para ouvir e ler, acompanhando o enunciado de cada definição. Vamos lá. Definição 1. Por causa de si, entendo aquilo cuja essência envolve a existência. Ou, por outras palavras, aquilo cuja natureza não pode ser concebida senão como existente. Fim da definição 1. Definição 2. Disse que uma coisa é finita no seu gênero quando pode ser limitada por outra coisa da mesma natureza. Aí ele vai dar um exemplo. Vou pular o exemplo, não vou ler o exemplo. Vou para a definição 3. Ele diz o seguinte. Definição 3. Por substância, entendo o que existe em si e por si é concebido. Isto é, aquilo cujo conceito não carece de outra coisa da qual seja formado. Nessa leitura agora corrente, ininterrupta, eu lendo seguidamente a 1, 2 e 3, as 3 definições. Vocês perceberam alguma relação entre as 3? E aí? Sim. Afonso, pode falar, Afonso. Não, deu para perceber sim. Ah, certo. Mais alguém? O Miguel também parece que ia falar. Qual é a relação? Bom, na verdade, a relação entre as 3, pelo menos eu pude perceber, não seria que as 3 relacionam alguma coisa com outra? Pronto, existe relação de uma com a outra. E essa relação se dá através de termos semelhantes. O termo que tem na 1, tem na 2. Me digam aí o termo que tem na 1, tem na 2. E aí? Me digam os termos que... Na 1, 2 não. Na 3. Me digam os termos que existem na 1 e na 3. Quais são os termos? Na 1 e na 3. Geisa falou se. Pronto, se. Perfeito. O que mais? Começa logo entendo. Percebe que tem entendo? Concebido também não tem. Pronto, perfeito. Olha lá. Então vamos por partes. Logo primeiro é entendo. Certo? Existe, não tem na primeira. A primeira tem existência e existente. Não tem existe. Aí tem se,
como o Geisa bem falou. E tem outro, concebido, mas só que a outra é concebida, mas é a mesma coisa, certo? Masculino ou feminino é a mesma coisa. Aquilo cujo conceito não carece de conceito de outra coisa que deva ser formado. Perfeito. Então perceberam que na 1 e na 3 o que existe é entendo, se e concebo, e tem a ideia de existência. Na 1 tem existência e existente. Na 3 tem existente. Existe. Agora vamos para 2. O que existe o mesmo termo que existe na 2 e na 3? E aí? Bem claro. Ele diz: ninguém? E aí? Outra coisa, Geisa falou, perfeito, tem outra coisa. Outra coisa. E ele vai e fala. Ele fala na 2, né? Ser limitada por outra coisa da mesma natureza. Mesma natureza. E aí tem mais ou menos que uma mesma ideia quando ele diz na 3. Aquilo cujo conceito não carece do conceito de outra coisa, da qual deva ser formado. Então, olha lá. Ele fala ser formado. O sentido finito. O Lucas falou, mas isso é o significado. O significado, certo, da 2 é mais ou menos o mesmo significado da 3. Quando ele fala sobre a questão de como é que eu vou comparar coisas de mesmo gênero, né? E para isso eu vou e faço essa análise de ser limitado. Entendem isso? Exemplo, eu quero comparar coisas de mesmo gênero que sejam físicas. Então me dê uma coisa finita, caneta. Professor, caneta é uma coisa do gênero física, concreta. Ela é limitada por outra coisa. Logo, ela é finita. Me digam outra coisa, então, que limita uma caneta. Uma cadeira. Porque uma cadeira é maior do que uma caneta. Portanto, a cadeira consegue limitar o tamanho, como se fossem as proporções da caneta. E logo, eu consegui demonstrar que essa caneta é finita. Finita com relação às proporções de tamanho. Certo? Um armário também. Como? Um armário também. Um armário também, coisas físicas, objetos físicos concretos. Mas aí depois ele vai e fala sobre o pensamento, certo? O pensamento ser limitado. Eu não posso limitar uma coisa física por um pensamento, e nem vice-versa. Mas eu posso limitar um pensamento por outro pensamento. Assim que eu posso limitar uma coisa física, concreta, um objeto, por outro objeto físico, concreto, certo? Isso ele fala nas explicações, nos exemplos. Mas vejam, gente, a gente vai encerrar por aqui só para que vocês entendam. Esse último exercício foi para que vocês percebessem a relação que existe, a coerência de relação de mesmas naturezas entre cada uma das definições. Então, o exercício que vocês devem fazer é o seguinte: é o exercício de lerem esse texto, passarem a semana lendo esse texto. Dessas duas formas. Quais são as duas formas, professor? As duas formas são: primeiro, ler de maneira corrente, certo? Ininterrupta. E depois voltar ao texto e analisar esmiuçadamente cada definição. Criteriosamente, cada definição. E depois repetir esse processo. Ler novamente, de maneira corrida, e depois reler de maneira detalhada. E aí, entenderam? Veja só. Deu para compreender. Bacana. Esse primeiro momento, Geisa participou, bacana, Geisa. Esse primeiro momento, que a gente, vou fechar aqui, já que a gente não vai mais acompanhar o texto, só para ficar aqui com vocês mais tranquilo. Veja só, esse primeiro momento, pronto, chegou, né? Cadê? Tá todo mundo aí, né? 4, 7, todo mundo, parabéns. Então, ficamos em 1h30. Esse primeiro momento, nesse nosso primeiro encontro, eu queria trazer para vocês somente esse exercício. Duas coisas. Primeiro, como é que se lê? Como é que eu vou analisar o texto? E segundo, meio que a gente fazer aqui um exercíciozinho, mostrar para vocês como é essa leitura, dessas duas formas, tá certo?
Aí veja só, o Lucas participou, interessante, ele já falou várias questões bem mais à frente, mas essas questões bem mais à frente são questões de conclusão, que eu vou concluir lá na frente. Então o exercício que o Lucas está fazendo é fantástico, porque é interessante guardar essas conclusões e ir seguindo o texto, para depois comparar, ver se a sua conclusão foi a conclusão que Spinoza chegou. Porque veja bem, se você seguir o passo a passo, analisando o sistema enquanto um sistema, como um sistema, você só pode chegar a uma única e exclusiva conclusão. Do contrário, a sua análise, enquanto resultado, vai ter sido errada, não vai ter sido correto. Você vai ter chegado a uma conclusão errada. Por quê, professor? Porque seguindo passo a passo cada uma das sequências, você só pode chegar a um único resultado. Bacana? Miguel falou lá sobre Lucas. Bacana, Miguel. E aí, tranquilo? Aí as perguntas. Então agora vamos ficar à vontade. Vou ficar aqui para a gente se despedir, certo? Então, gente, é isso aí. Eu vou encerrar aqui. Não saiam, eu vou só encerrar aqui para a gente ficar à vontade, tá certo? É isso aí. Parabéns a todos. Até o próximo encontro.